Olá, sempre alerta, bons ventos, sejam muito bem-vindos ao canal Dicas a Bordo de número 9. Hoje nós vamos falar sobre oceanografia, especificamente sobre os corais, importante sistema marinho que ocupa boa parte dos nossos oceanos, principalmente nas costas, e eu trouxe uma pessoa especialista, um chefe especialista nesse assunto para falar com vocês lá de São Luís, no estado do Maranhão. Quero já deixar de pronto o nosso mais sincero agradecimento, chefe Jorge Nunes, pela tua participação, pela tua proatividade, pela tua liberalidade de contribuir e dividir conosco esse seu conhecimento. Ok? Muito obrigado, eu espero que todos vocês apreciem. Se você ainda não se inscreveu no canal Dicas a Bordo, vá lá, se inscreva, aperta o sininho para estar recebendo os nossos novos vídeos que a gente vai produzindo para você. Olá, sempre alerta, meu nome é Jorge Nunes, eu sou chefe do 13º Grupo de Escoteiros do Mar, Norberto Pedrosa, de São Luís do Maranhão, e nós nos reunimos aos sábados no Yacht Clube de São Luís. Então, a pedido do meu amigo, chefe Gutenberg, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os recifes, né? Então, como escoteiros do mar, é muito importante que a gente conheça um pouco do lado do meio ambiente. O que são os recifes? Bem, a gente sabe que muitas das nossas atividades de escoteiros do mar, elas são relacionadas à arte da navegação, mas também estamos muito associados ao ambiente. Por quê? Porque o movimento escoteiro está sempre vivendo ao ar livre. E não é diferente para os ambientes recifais. Aliás, esses recifes eles precisam ser um pouco mais conhecidos e preservados. Então, para a nossa conversa de hoje, nós iremos tratar desse assunto tão importante. Vocês devem já ter visto recifes em documentários, filmes, já devem ter conversado entre amigos, já devem ter feito um mergulho, ou mesmo já devem ter visto na sala de aula, na escola. Então, os recifes eles são estruturas muito importantes, né? E, sobretudo, são ecossistemas. Esses ambientes eles são fundamentais para a biodiversidade marinha. No entanto, a gente vai conhecer um pouco sobre a sua construção e os seus riscos. Aqui vocês podem olhar uma foto muito colorida e realmente o Recife é assim, muito colorido, uma explosão de vidas, de cores, com uma grande diversidade de organismos e formas. Esse Recife não é propriamente aqui no Brasil, é um dos recifes mais icônicos, né, mais famosos, né, são os recifes do Pacífico. E os nossos recifes são muito parecidos com esses. Então, vamos lá, né? Vamos começar do começo. O que é um recife? Bem, o recife ele pode ter várias denominações. Ele pode ser chamado de recife, ele pode ser chamado de parcel, né? Ele pode ser chamado de parrachos. Ele pode ser... Aqui no Maranhão, por exemplo, existe um recife que é muito famoso chamado Parcel de Manuel Luiz. Então, os recifes eles podem ser construídos de diferentes maneiras. Existe o recife de coral, e esse recife ele é construído principalmente por organismos, né, de espécies coralíneas, que são parentes das anêmonas, parentes das águas-vivas, né, são quinidários que constroem. Então, esse recife é conhecido como recife de coral. Existem outros recifes que não são de corais? Sim,
existe o recife orgânico. Esse recife orgânico ele é formado por vários outros organismos que secretam carbonato de cálcio, que é a estrutura cimentante, né, que forma a massa rígida, sólida do recife. Então, como esses organismos produzem isso? São organismos como algas e outros moluscos e alguns vermes que secretam carbonato de cálcio, né, uma estrutura calcária que ajuda nessa estrutura rígida. Também temos outros tipos de recife, como é o caso dos recifes de arenito. Né? Esse recife de arenito ele tem uma base muito interessante, porque ele envolve processos geológicos, como aumento do nível do mar, e momentos em que o nível do mar está baixo, parte da areia ela se torna exposta e a condição da água e dos sais provenientes da composição da água do mar se juntam e formam aquela parte da areia, deixando ela bastante rígida. Né? Também temos os recifes de costões rochosos. Esses são mais comuns a partir da Bahia, onde tem a formação cristalina no litoral, que faz parte da borda continental, né? E adentra no mar. Então é muito comum encontrar os costões fazendo uma ligação entre a parte terrestre e marinha. E nessas condições, essas estruturas rígidas, vão crescendo vários outros organismos, né? E aí configura um ambiente recifal. E por fim, a gente tem os ambientes artificiais, né, que acabam sendo artifícios para atração de espécies, mas também não é esteticamente muito bonito, como podemos ver mais adiante. Então aqui a gente tem um recife formado por corais, é um recife coralíneo. Então lembre-se que o recife ele não é formado apenas por corais, mas os mais famosos, as estruturas mais complexas são formadas pelos corais. Nós temos os recifes de arenito, como eu falei, não são tão complexos como os recifes de corais, mas apresentam a mesma função ecológica. Temos aqui o recife de arenito, esse aqui vocês conhecem muito bem, Porto de Galinhas, lá no estado de Pernambuco. Então isso aqui tudo fazia parte do continente, então houve uma regressão em algum momento do mar, essa parte ficou fora e ficou totalmente consolidada por conta. E aqui, nesse exemplo, como eu falei, é muito comum na região sudeste do Brasil, né? É a parte do costão rochoso que invade o mar, e o costão, por apresentar uma estrutura rígida, ele consegue servir de substrato, de estrutura, para que vários organismos possam viver sobre a sua estrutura ou no seu entorno. Aqui a gente tem um recife chamado artificial. Esse recife artificial, vocês estão vendo que são estruturas que são lançadas ao mar, né? Pode ser um naufrágio, pode ser um navio, pode ser outras estruturas como pneu, carro. Vocês observam que essas estruturas são jogadas, né, para um efeito de atração de outros organismos, mas esteticamente não são legais. E por outro lado, né, constitui poluição, combustível, graxa, óleo, e isso leva um pouco de poluição para o ambiente. Então, vocês acabaram de ver quais são os tipos de recifes que a gente encontra aqui no Brasil. Bem, então, o que é o recife então? Sobretudo, ele é um ambiente em que a maior parte dos animais querem viver próximo ou querem usufruir por conta da sua diversidade. Um ambiente onde o fundo é só um fundo arenoso, ele não é tão atraente para nenhum animal. É muito suscetível a mudanças de correntes, então a corrente muda, né? A areia ela não é estável e os organismos não têm onde se fixarem. Mas para que isso aconteça, é importante que o ambiente seja favorável, né, para o crescimento desses recifes. Então, o ambiente, geralmente, que a gente encontra recifes são ambientes tropicais. Vocês podem observar aqui nesse mapa. É um mapa de temperatura superficial do oceano. As colorações mais avermelhadas, né, são regiões mais quentes, são a região, né, que compreende a zona tropical do planeta, e é a mesma região que nós encontramos os recifes.
Uma segunda condição que é muito importante é a transparência das águas. Por quê? Porque muitos organismos estão associados aos corais, propriamente ditos, né? E esses organismos, eles são fotossintetizantes e necessitam de luz. E quanto mais a água for cristalina, for mais clara, maior penetração de luz e realização da fotossíntese. Aqui a gente tem uma distribuição no mapa do Brasil, onde a gente mostra algumas regiões classificadas quanto à sua diversidade, ao grupo de animais associados ao tipo ambiental, né, ao tipo recifal. Elas sofrem uma influência direta, né, das condições oceanográficas, como temperatura, né, correntes, são importantes para moldar a biodiversidade nos recifes. Aqui são os tipos mais comuns de corais que nós encontramos no Brasil. Né? A gente encontra muito esses corais em forma de pedra, que não à toa são chamados de corais pétreos, e esses corais que têm forma, né, de ramos, de ramificações, parece uma planta, mas não são plantas. Então a gente encontra as gorgonhas nesse grupo. Bem, e quanto à importância dos recifes? Para que serve o recife? Existe uma grande importância, ele é fundamental para os seres humanos. Então a primeira característica é que ela serve de proteção contra o avanço do mar, contra a ação das ondas, se fosse um mole, um quebra-mar. Diminui bastante a erosão costeira. Ela serve como um termômetro. Né? A gente pode verificar as condições ambientais de um recife, verificando como as ações de temperatura têm ocasionando algum tipo de problema. Então, um dos efeitos que a gente observa em muitos corais aqui no Brasil é o efeito do aquecimento global, que faz com que muitos desses animais eles se tornem brancos, né? Existe o que a gente chama de branqueamento, onde a temperatura da água ela fica muito elevada e as algas que vivem em associação com os corais acabam deixando. E aí o coral morre, porque ele necessita dessa relação. Isso é alta diversidade, tem muito peixe, tem muito crustáceo, e eles são sempre utilizados como alimentos, né? Eles têm uma importância muito grande. Os produtos químicos, existem muitos animais que são estudados porque produzem algumas substâncias, e essas substâncias elas passam a ser utilizadas na empresa farmacêutica, na indústria farmacêutica. E, por fim, a gente tem a recreação. Muitas pessoas conhecem os recifes através de mergulho, de recreação, que é um ponto muito importante, né, para se conhecer a importância e se preservar. Por outro lado, o filme, né, dos recifes não é só tem um lado bom, existe um lado ruim, que são os riscos, né, levado a sua diminuição em termos de cobertura e a morte de muitos corais. Existe um impacto químico, né, de substâncias que acabam grudando sobre a superfície desses organismos, fosse uma cobertura que não permite o contato das algas com a luz, né? A oxibenzona presente no protetor solar, né, que a gente usa, acaba impermeabilizando, né, fazendo com que não haja a absorção de qualidade de luz. Né? Bem, o extrativismo, como eu falei para vocês, acaba sendo a retirada de alguns corais, fazer fertilizante e outros tipos de explorações. O aquecimento global, como eu falei, ele tem sido um grande vilão. Na verdade, basicamente, muitas das mudanças ambientais que nós encontramos hoje está relacionado a esse aumento de temperatura em todo o planeta, fazendo com que os organismos, né, acabem morrendo, diminuem sua distribuição, de uma certa forma tenham uma influência nos seus processos biológicos. A urbanização, né, quanto mais gente utilizando o ambiente, quanto mais pavimentação, quanto mais progresso em algumas áreas, né, maior risco de poluição, de pisoteio, né, as pessoas andam em cima dos corais, barcos, né, trânsito de barco, aí tem âncora, e tem uma série de outros, né, de outros problemas que a gente encontra, né, quando muitas pessoas passam a utilizar um espaço em comum. E por fim, a sedimentação. Essa sedimentação aqui ela já vem de um longo processo de colonização, né? Eu falei até com o chefe Gutenberg na última oportunidade, né? Que a gente tem na história do Brasil, a gente estuda a monocultura, né, da cana-de-açúcar, e grande parte do nosso país
Só que em um período do ano ocorre a colheita da cana-de-açúcar justamente quando começa a chover. Então o solo fica desprotegido e grande parte do sedimento corre para onde? Para o mar, cobrindo os nossos recifes. Então a gente já tem um impacto, já um impacto muito forte no período colonial. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, dessa nossa conversa sobre os recifes. Eu queria mostrar aqui o lenço do nosso grupo, do 13º Grupo de Escoteiros do Mar, Norberto Pedrosa, e esse lenço aqui vai para o chefe Gutenberg. Numa outra oportunidade, a gente sorteia um lenço do nosso grupo. Valeu, sempre alerta, bons ventos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo do Dicas a Bordo de número 9, do chefe Jorge Nunes, essa carinha de menino que ele tem aí. Ele é graduado em Biologia Marítima, ele é mestre e doutor em Oceanografia, ele é professor na Universidade Federal do Maranhão, trabalha no Laboratório de Organismos Aquáticos e do Departamento de Oceanografia e Limnologia. Eu tive que procurar no dicionário para saber o que era isso aí. É o estudo das águas interiores. Fera! Parabéns, Jorge Nunes, pelo teu exemplo como cidadão, pelo teu exemplo como escoteiro, que tenho certeza vai motivar muito nossos jovens a seguir o caminho, entender a importância do estudo na vida de todos nós, não é isso? Obrigado, Jorge. Obrigado pelo lenço. Vou te mandar um lenço aí do Velho Lobo também. O nosso momento jabá é para o Grupo Escoteiro Craós, O 195 Craós de Campinas, o Grupo Escoteiro no qual eu entrei para o movimento escoteiro em 1974. Esse aqui foi meu primeiro lenço, que é guardado, o nosso lenço de promessa é guardado com muito respeito, com toda a deferência que lhe é devida, Meu primeiro chefe lá foi o chefe Sidney Nogueira, saudoso chefe Sidney Nogueira, depois o chefe José dos Santos Marques, José Lamparina, chefe Adriano, que agora estou tendo a honra de ombrear a chefia do Grupo Velho Lobo. O escotismo é uma escola para a vida. Estou muito feliz. 30 e poucos anos agora aí, 50 anos, 50 e poucos anos. Tá velhinho. Quase como eu. Então, senhores, obrigado, sejam muito bem-vindos, sempre sejam muito bem-vindos a bordo do nosso canal. E eu espero todos vocês no Dicas a Bordo de número 10. Sempre alerta, bons ventos!